os temas que eu vou abordar aqui, tá, vocês podem encontrar na minha página. Tá? Bom, gente, eu vou falar de um outro assunto, que é inclinações de ruas e estradas. Há muito tempo eu tenho colocado para os meus alunos a seguinte questão: pense na rampa mais inclinada que você conhece em uma rua ou estrada. Qual é a inclinação dessa rampa? Todo mundo conhece uma rampa muito inclinada, tá? E aí eu peço que o sujeito escreva lá no papelzinho qual é a inclinação da rampa. Isso eu tenho feito há muitos anos. Agora, mais recentemente, eu resolvi fazer uma pesquisa com 36 sujeitos. Aí, quem são esses sujeitos? Alunos de graduação em física, alunos de pós-graduação em física e doutores em física. E responderam essa pergunta. E a resposta, as inclinações variaram entre 20 a 70 graus. Ficando a média em 44 graus. Mais de 80% dos respondentes indicaram ângulos maiores do que 30 graus. Mais de 80% dos respondentes indicaram que conheciam rampas com inclinação igual ou superior a 30 graus. Ao avançarmos nessa discussão, lhes questionando sobre onde poderiam encontrar inclinações de 20 graus, a resposta é que tal declividade é comum em estradas e ruas. Qualquer lombinha por aí tem 20 graus. Bom, 10 graus nem precisa perguntar, porque 10 graus a gente encontra essa é a resposta das pessoas. Bom, aqui vocês veem uma placa da BR sinalizando forte declive. E normalmente depois dessa placa tem uma outra: use freio motor. Use freio motor. Tá? Essa placa sinaliza uma rampa com 45 graus de inclinação. E aliás, o automóvel vem voando lá. Em Santa Catarina, lá perto da Serra do Rio do Rastro, lá perto de São Joaquim, tá? Eles são mais modestos, tá? Porque aqui eles estão sinalizando, né, também longo trecho em declive, tá? Que aqui dá uma ideia aí de uma coisa em torno de 30 graus. Tá? Quando eu falei lá em Erechim, lá na universidade em Erechim, tá? Depois eles foram me levar por uma rua inclinadíssima. Primeiro note a placa. A placa está sinalizando um declive de 80 graus. Tá, mas vamos olhar para o que está atrás da placa. Essa rua aqui é impressionante, porque quem vem por essa rua desaparece adesivo. Tá? Olhem lá, a gente, quando vem pela rua, só enxerga lá adiante as casas, não enxerga nem a rua. Tá? Okay? Então isso aqui deve estar perto de 90 mesmo. Tá? Bom, eu moro no pé de uma das ruas, não é a mais inclinada de Porto Alegre, mas é uma das ruas mais inclinadas. Entre as inclinadas de Porto Alegre, é uma das mais inclinadas, que é a Rua Dona Leonor. Tá? Esse aqui é o Colégio Americano. Tá? Isso aqui é uma quadra da Procásio. Tá? Ok? Então eu moro no pé dessa rua. Tá? E, gente, medir inclinação de rua hoje é muito fácil, tá? Dado que a gente tem máquina digital, tá? E dado que na construção, no entorno das ruas, tem excelentes indicadores de horizontalidade e de verticalidade. Tá? Então não preciso, é claro que eu poderia ir lá com teodolito tá? Enfim, com um equipamento sofisticado para fazer essa medida. Tá? Isso aqui é a Rua Dona Leonor, tá? Ainda no trecho em que ela é pouco inclinado. Tá? Aí subindo um pouco mais, tá aqui, ó.
Aí o triângulo, tá? Saltando aos olhos, mas entretanto as pessoas passam por ali, tá? E apesar de verem, mas não enxergam. Eles têm a imagem da retina, mas não enxergam os triângulos. Tá? Porque quem olhar para esse triângulo vai ver que essa inclinação, tá? Esse ângulo aqui é agudo. Tá? Quer dizer, quando eu calculo, esse ângulo é 9,3 graus. Na parte mais inclinada da Dona Leonor chega a 10 graus de inclinação. Tá? Lucas de Oliveira, na parte mais inclinada da Lucas, 11 graus. Tá? 11 graus. Essa rua só permite a descida. Tá? E a parte da rua que eu vou mostrar depois, que é um pouco menos inclinada do que essa, que sobe, tá? Porque isso aqui é a Fernando Machado, tá? E aí dá para descer ou dá para subir na direção da Tux. Essa aqui é a parte da descida. Aí tem 16 graus e é descida. Tá? Mas a parte que sobe está interditada para caminhões. Só permite que automóveis subam ali. Tá? Outra rua, olha, os triângulos estão prontinhos aqui. Aliás, aqui é só contar as pedrinhas na. Tá? Ok? Bom, aí eu falei aqui que eu tenho discutido isso há uns anos atrás, aqui no mestrado profissional, 2005. Eu discuti isso aí, um aluno meu, que é professor lá em Frederico Westphalen, disse: não, Fernando, mas não pode ser, lá na minha cidade tem uma rampa lá que eu acho que tem uns 50 graus de inclinação. Inclusive eles vão testar lá nessa rampa se os motores dos carros estão bons. Porque se o carro já está com um carro 1000 que já está com o motor meio baleado, não sobe a rampa. Tá? Daí ele foi lá. Tá? E ele fez essa foto aqui, é muito interessante, porque ele, por acaso ele pegou lá a mãe empurrando o carrinho do bebê, né? E vejam que baita inclinação tem aí. Aliás, vejam o desnível, né? Quer dizer, ele está um pouco abaixo aqui, a casa está lá em cima. Tá? E aí, ele levou, o colega dele disse que ele queria mostrar a namorada. E a namorada está com um fio de plumo aqui. Tá? Mas não precisa disso. Porque na construção atrás tem bons indicadores de horizontalidade e de verticalidade. Ok? Quer dizer, então, os colegas disseram que ele estava querendo mostrar a namorada. Agora, recentemente, em maio, eu falei sobre isso lá na Unifra, tá? E contei isso. Tá? E aí o pessoal todo achou graça, quando o pessoal terminou de rir, eu ouvi uma voz assim: mas ela não é mais a minha namorada. Ele estava lá presente, eu não tinha notado. Tá? Aí depois disse: boa sorte que eu não falei nada. Tá, mas olhem aí, 16,4 graus. Essa é uma baita inclinação. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes dá recomendações para as inclinações máximas em estradas de rodagem. Eu baixei o manual do DENIT, tá? Com essas recomendações. Lá no manual não se fala em ângulo. Não tem ângulo. Eles só falam na inclinação percentual, que na verdade é a tangente do ângulo. Tá? É a tangente do ângulo. Não tem nenhuma indicação sobre ângulo. Eu até depois vou falar em ângulos, porque eu pego a tangente e transformo isso para o ângulo. Tá? Tá, então eles falam lá na inclinação percentual. Tá, então as recomendações do DENIT para as rodovias são expressas dessa forma, ao invés de especificar o ângulo. Mas essa forma é uma forma muito interessante, tá, de especificar a inclinação. Porque veja o seguinte: uma rampa de 10 graus, por exemplo, é referida pela tangente de 10 graus, que é aproximadamente 0,18 ou 18%, sendo que a terminologia então dos manuais técnicos, essa declividade denomina-se inclinação percentual, quer dizer, inclinação percentual de 18% para 10 graus. Agora vejam o que isso significa. Podemos interpretar essa declividade de 18%
como subindo 18 metros a cada 100 metros de deslocamento horizontal. Dar a informação dessa forma auxilia a entender que não é usual nas ruas de uma cidade se encontrar rampas com tal declividade, pois implicaria que em uma extensão igual de um comprimento de um campo de futebol houvesse um desnível de mais de 4 andares. Isso é 10 graus de inclinação, gente. Tá? Quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a se dar conta, tá, de que não tem rampa. Tá? Desafio para que vocês me mostrem uma rampa com 20 graus de inclinação. Aliás, se vocês me mostrarem essa rampa, vocês vão poder fazer uma coisa que depois eu vou mostrar no final desse tema. As declividades máximas recomendadas pelo DENIT dependem da classe de estrada de rodagem. Em estrada de classe 0, vias expressas, aquela onde nós vimos lá a placa sinalizando 45 graus, recomenda-se no máximo inclinações de 5%, gente. Quando tiver 5% tem que ter aquela placa lá. Isso é forte declive, 5%, cerca de 3 graus de inclinação. Ora, imaginem, agora vamos pensar na nossa aula de física. O professor vai propor um problema de plano inclinado. Ora, o plano inclinado no mínimo tem 30 graus. 10 graus? Eu não vou propor um problema com 10 graus. Ok? Já nas rodovias de classe 4, aquelas que possuem o mais baixo volume de tráfego, as inclinações máximas recomendadas é de 9%, cerca de 5 graus. Tá? Mas isso vocês nunca vão encontrar numa rodovia do tipo BR. Numa BR não pode ter essa inclinação. Onde vocês podem encontrar uma inclinação como essa? Por exemplo, na Serra do Rio do Rastro. Tá? Em apenas 8 quilômetros a rodovia passa por um desnível de 670 metros, o que significa uma subida, em média, com inclinação de 5 graus ou 8%. Tá? Isso aqui, quem não conhece aquilo lá, ainda está perdendo um passeio muito bonito, que é a subida da Serra do Rio do Rastro. E quando a gente chega no topo, tem um lugar, um mirante, tá, de onde eu fiz essas fotos. Tá? E em seguida vocês vão ver uma foto, tá, que foi feita numa dessas rampas muito inclinadas. Tá? Okay? Aliás, vejam como a estrada serpenteia, tá? Porque não tem jeito de fazer uma... Imagine fazer aqui, ó, a rampa aqui assim. Tá? Ok? Tá? Quer dizer, como não pode ir muito além dos 5 graus, tá? Não pode ir muito além dos 5 graus, por razões que eu vou mostrar depois, tá? A estrada tem que ter esse traçado. Tá? Então, aqui está um trecho aí muito inclinado, tá? Tem lugares aqui de destaque que a gente pode parar. Daí eu passei por lá com uma colega daqui, que nós fomos visitar uma aluna lá em Tubarão, e na volta voltamos por lá com a Eliane Fight. E aí eu parei, tá, num desses lugares e desci, porque ali não dá para chegar de carro, nesse lugar só dá para passar, tá, e tomei, como eu estava sozinho, a Eliane tinha ficado lá no carro e eu também não tinha pensado em levar um fio de prumo, nada, tá, eu tive que tomar como indicador de verticalidade um poste. Só que depois que eu fiz a foto, gente, quando eu olhei a foto do computador, eu vi que está cheio de indicadores de verticalidade na paisagem atrás. Tá? Aquelas fissuras na montanha, tá? Estão todas elas muito perto de ter sido feitas com um fio de prumo. Tá? Bom, nesse lugar que eu imagino ser a parte mais inclinada, resultou em 10 graus de inclinação. E olhem como é o pavimento, porque a estrada toda é com pavimento anti-derrapante. Tá? Porque 10 graus de inclinação é uma baita inclinação, e ainda mais lá que no inverno isso aqui pode ficar coberto de gelo. Tá? Então o pavimento é antiderrapante. Olha a rua muito inclinada em Erechim.
16 graus de inclinação. Aquela rua que desaparece, tá? Quando eu chego lá em cima. Isso aqui é a parte da subida da rua, 16 graus de inclinação. Bom, agora uma discussão teórica. Tá? Qual é a potência que o motor de um automóvel, de um caminhão, deve desenvolver para subir uma rampa como essa? É no mínimo mg seno θ vezes a velocidade. Tá? Porque isso aqui é a potência só contra o campo gravitacional. No mínimo, o motor tem que desenvolver uma potência que contrabalance a potência desenvolvida pelo campo gravitacional sobre o veículo. Tá? Na verdade, ela tem que ser maior do que essa. Bom, aí quando a gente começa a fazer cálculo, tá? Vamos pegar um caminhão pesado, tá? 40 toneladas. Tá? Aqueles tremenhões chegam a ter 120 toneladas. Tá? Mas vamos pegar um caminhão de 40, já é considerado pesado. Vamos botar ele em 3 graus de inclinação, que é a inclinação máxima permitida nas rodovias de classe 0. Tá? A subir a 36 km por hora. Qual é a potência que o motor tem que desenvolver? No mínimo 277 CV. No mínimo 277 CV para manter a velocidade constante. Por isso não pode ter inclinação maior do que 3 graus. Porque, por exemplo, se eu quisesse, aqui como o seno e a tangente vão linear com o ângulo, tá? Por exemplo, 6 graus implicaria uma potência de 554 CV, no mínimo. Tá? E não é só isso, gente. E a descida. Porque na descida o caminhão ele tem que descer com velocidade constante. Ele não pode converter essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Portanto, tem que ter um sistema que seja capaz de, na descida, absorver 277 CV. Por isso não pode ter inclinação maior do que 3 graus. Tá? Por quê? E quando tem essa inclinação, tem que ter terceira pista, porque senão o trânsito não flui. Os automóveis não vão ter problema nessas subidas, mas os caminhões, né, quando vocês passarem um caminhão daqueles, ele está a plena potência, andando a 30 km por hora. Tá? Caminhão bom. Outra discussão interessante, tá, é qual é o ângulo máximo que um automóvel com tração em 2 rodas só pode galgar. Tá? Aí dá para mostrar que a tangente do ângulo é um coeficiente de atrito estático entre os pneus e a estrada, dividido por 2, aproximadamente. Aliás, essa tangente de θ é a inclinação percentual. Tá? É a própria inclinação percentual. Bom, aí quando a gente começa a calcular, tá? Pista seca, de asfalto e concreto, onde o coeficiente de atrito é grande, próximo da unidade, qual é o ângulo máximo? 27 graus. Pode botar a potência que quiser, que não vai subir se a rampa tiver mais do que 27 graus. Porque não tem onde se agarrar, não tem atrito para fazer isso. Tá? Pista molhada, tá? De asfalto e concreto, onde o coeficiente de atrito agora caiu para 0,7, 19 graus. Por isso, eu estou desafiando que vocês me mostrem uma rampa com 20 graus de inclinação. Tá? Porque uma rampa com 20 graus de inclinação está no limite de aderência, tá, para os pneus de um automóvel com tração em 2 rodas. Uma escada para subida confortável dos seus usuários possui degraus com largura igual ao dobro de sua altura. Dessa forma, uma tábua comprida deitada sobre a escada constitui uma rampa inclinada a 27 graus horizontal ou com declividade de 50%. Quem duvidar, faça a experiência. Substitua a escada, e é fácil, é só botar uma tábua por cima da escada e suba. E suba pela tábua. Tá? Porque isso é uma inclinação de 27 graus. Qual a explicação dos degraus da escada ali? Aonde? Daqui do vale, quando vai para o estacionamento, que elas são assim. Aí tem que perguntar para o engenheiro. Em alguns lugares, às vezes, não dá para fazer isso. Esse aqui é uma escada confortável, tá? onde a largura do degrau é
da ordem, ou até maior do que o dobro da altura. Tá, aí tá a rampa. Tá? Essa rampa vocês conhecem. Tá? 20% de inclinação, 12,5 graus. Tá? Não é escada. Aqui ainda dá para... Mas se for um pouco mais inclinado, já não dá mais para subir por rampa. Só pena da pessoa escorregar. Aliás, quem transita pela Lucas, esses dias eu desci a Lucas a pé, tá? E aí é uma coisa que quem passa de carro ali não se dá conta. Em muitos lugares da Lucas, porque a calçada, enfim, pode ser mais inclinada ou menos inclinada. Junto das construções tem escadas. Não, ok? Num dia de chuva, de maneira absolutamente natural, as pessoas vão optar pela escada, porque vão chegar ali, aqui tem uma rampa de 50 graus de inclinação, né, e eu posso escorregar. Né? A inclinação ali é da ordem de 10 graus, um pouquinho maior, onde ela for mais inclinada, mas já é uma temeridade trafegar ali com pavimento molhado por causa da delícia. Gente, quem encontrar uma rua com 20 graus de inclinação pode substituir o verbete da Wikipédia sobre a rua mais inclinada do mundo, que é a Baldwin Street, em Dunedin, Nova Zelândia. Tá? 19 graus, ou 35%. E ela é inteira. Tá? Sim. Tá? Isso aqui é uma foto, tá? da Dunedin, tá? E eu rotei no Photoshop, tá? Para botar o pavimento na horizontal. Para ele ficar assim, ó, para ele ficar assim, só se ele estivesse agarrando na maçaneta. Porque o centro de gravidade do sujeito está mais ou menos por aqui assim, atrás dos pés, impossível. A menos que ele esteja agarrado. Tá? E eu estou colecionando ruas inclinadas e as pessoas têm me mandado. Essa rua aqui, inclusive, eu conheço, mas não fui eu que fiz a foto. Tá? É uma rua em Bombinhas, tá? Que pelas minhas medidas aí dá uma inclinação um pouquinho maior do que a Baldwin Street. Só que essa rua é curtinha. Tá? É curtinha. Tá? E o mais interessante é que a inclinação aumenta aqui para cima. Cresce mais e está interditado. Essa parte mais inclinada, por motivos óbvios, tá?